Com as alterações regulatórias pós-14300 e a introdução dos modelos de GD2 e GD3 para as novas conexões, muito se fala sobre os seus impactos na tarifa compensável. Quer saber mais as diferenças da tarifa compensável nas novas regras? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, em nosso último vídeo nós falamos bastante a respeito da tarifa compensável, das questões de isenção tributária acerca do ICMS e do PIS e COFINS em função dos respectivos modelos de compensação, como é o caso do alto consumo remoto e da geração compartilhada. No vídeo de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai falar principalmente dos impactos da tarifa compensável quando a gente está olhando agora para os projetos com novas conexões na GD2 e na GD3. Então, para isso, a gente trouxe aqui hoje de volta o nosso BI e no nosso BI de hoje a gente vai estar falando principalmente acerca das regras de transição. Então, o que a gente vai estar falando aqui? Com as regras de transição, a inserção da GD2 e da GD3 para as novas conexões, algumas coisas mudaram em relação à composição da tarifa compensável. Então, a gente já vai entender isso um pouquinho mais no micro, Então, primeiro ponto, as questões tributárias que a gente tratou no nosso último vídeo de isenção do ICMS, isenção do PIS e COFINS, elas permanecem aqui, nessa análise. Então, a gente ainda continua com a isenção do PIS e COFINS para o modelo de alto consumo remoto, isso não se aplica à compartilhada, e a gente tem a questão da isenção do ICMS, para os modelos aí que vão, no caso de alto consumo remoto, até 1 mega na maioria dos estados e alguns poucos estados que regulamentaram essa isenção para alto consumo remoto acima de 1 mega e para a geração compartilhada, beleza? Então aí a gente fez um resumão das questões tributárias. Agora, se tratando da parte da parcela de tarifa de energia de fato, ou seja, tarifa monômia, que a gente vai ter ou não a compensação, então, quando a gente fala aqui basicamente de GD2 e GD3, a gente já não fala mais do conceito de paridade, ou seja, não é mais a compensação 1 para 1. Então, a GD1 trata sobre essa regra, direito adquirido, você está na GD1, então, ou seja, o crédito que você compartilha, ele compensa na mesma proporção da tarifa de energia. Agora, na GD2 e na GD3 isso já não acontece mais. Então, primeiro, no caso da GD2, a gente tem uma parcela que vai aumentando ao longo do tempo, então a gente vai perdendo parcela compensável relativa à tarifa de energia ao longo do tempo. Então, se meu projeto se enquadra na GD2, eu sei que de 2023 até 2022, até 2028, fim de 2028, a gente vai ter aí uma depreciação aos poucos da tarifa da parcela compensável. Se meu projeto está enquadrado como GD3, essa depreciação já é muito maior e ela é constante nesses próximos anos até lá a virada em 2029 das novas regras. Então, ou seja, nesse período agora que nós estamos, no caso do alto consumo remoto, que se enquadra aí na maior parte dos casos como GD3, um dos projetos que mais foi prejudicado porque a parcela da tarifa de energia monômia que vai compensar é bem menor do que os projetos que se enquadram como GD2. Então vamos falar primeiro de como se enquadra uma GD2 e uma GD3. Então a GD2, pessoal, a gente vai estar falando aí basicamente de alto consumo remoto até 500 kW, então se enquadra como GD2, e geração compartilhada, onde nenhum beneficiário recebe mais de 25% das cotas excedentes, então também se enquadra como GD2. Nos demais casos, ou seja, alto consumo remoto superior a 500 kW, ou mesmo a questão da geração compartilhada, onde um beneficiário recebe mais de 25% das cotas, são enquadrados na GD3, tá? Então aqui a gente não vai trazer, por exemplo, os dois cenários da compartilhada de GD2 e GD3, mas vamos trazer os dois cenários do alto consumo remoto, tá? Por quê? Porque na compartilhada raramente alguém recebe mais de 25% das cotas, talvez numa usina pequena ou numa condição muito pontual, tá bem? Então, bom, pessoal, o primeiro caso que nós vamos tratar aqui e vamos observar é justamente a questão do alto consumo remoto menor do que 500 kW. Então, ou seja, a gente vai se enquadrar como GD2, sendo o alto consumo remoto ainda menor que 1 mega, a maior parte dos estados trazem o benefício da isenção do ICMS ou a não incidência do ICMS, tá?
E a gente tem aqui também a isenção do PIS e COFINS. Então, o que a gente tem de impacto na nossa tarifa compensável, né? Então, de novo, lá olhando para o nosso mapinha colorido, quanto mais para o azul, maior a tarifa compensável, quanto mais para o vermelho, menor a tarifa compensável. Então, a gente aqui está falando, né, na maior parte dos casos, tarifas aí acima de 80 centavos, né? Ou seja, praticamente aí metade do Brasil é atendido, né? Tem uma tarifa nesse conceito, né, do alto consumo remoto, GD2 até 500 kW e tal. Tarifa compensável na maior parte dos estados, das distribuidoras, vão estar acima aí dos 80 centavos de kWh. Então mostra aí realmente um bom leque de oportunidades para se desenvolver projetos e negócios, tá? Quando a gente sai do alto consumo remoto de menor de 500 kW e cai para a faixa aí de 500 kW a 1 mega, é um caso interessante, porque a gente se enquadra como GD3, porém a gente ainda continua tendo, na maior parte dos estados, o benefício do ICMS, no caso do alto consumo remoto, e também do PIS e COFINS. Então, ou seja, a gente ainda tem, em boa parte dos estados, uma condição interessante, porém bem menos atrativa. Então a gente já vê que a tarifa compensável mais alta aqui parte, né, de 77 centavos, as outras partem ali de acima de R$1 até. Então a gente já vê que o fato de se enquadrar como GD3, ele prejudica muito o projeto. E aqui a gente ainda tem, né, estamos na condição de um projeto de alto consumo remoto, GD3, entre 500 kW e 1 mega, que tem a isenção do ICMS em boa parte dos estados. E aí se a gente cai para o terceiro cenário do alto consumo remoto, que é o alto consumo remoto superior a 1 mega, ou seja, a gente já está enquadrado como GD3 e perdendo aí a maior parte dos benefícios do ICMS. Então a gente já vê que a maior parte dos estados, né, se tornam aí realmente uma condição praticamente insuficiente, né, ou seja, tarifas aí abaixo até de 60 centavos o kWh a tarifa compensável. Então, ou seja, vão ser condições muito adversas para se desenvolver um bom projeto ou mesmo fazer o compartilhamento de excedentes de créditos aí, através da geração distribuída compartilhada, por exemplo, tá? Então, nesse caso, regra de transição, me enquadro no alto consumo remoto e cair na GD3 e estou acima de 1 mega, é o pior cenário. Não tenho nenhum tipo de benefício, né, do ICMS, do PIS e do COFINS, e também não tenho, né, me enquadro na pior condição aí de tarifa compensável olhando para a composição tarifária, tá? E por último a gente tem a geração compartilhada, pessoal. Então, no caso da geração compartilhada, o que nós temos, né? Alguns estados têm uma legislação específica dando a isenção do benefício ou a não incidência do ICMS sobre a parcela compensável, sobre a tarifa compensável. Então, ou seja, a gente compensa a parcela tributos ICMS numa gama bem menor de estados, né? Estamos falando aí de aproximadamente 5 estados onde isso acontece. Porém, né, tratando aqui ainda do caso da geração compartilhada, onde nenhum beneficiário recebe mais de 25% das cotas, ou seja, enquadrando aqui o projeto ainda dentro da GD2. Então, ou seja, vou ter minha depreciação ao longo do tempo, né, da parcela compensável referente à minha tarifa monômia. Em alguns estados eu tenho a isenção do ICMS, mas eu não tenho a isenção do PIS e COFINS, por exemplo. Mas olha que curioso, pelo simples fato da gente se enquadrar na GD2 e alguns estados que dão a isenção do ICMS, a gente volta lá para aqueles patamares de tarifa compensável extremamente elevados, acima de R$1,90, né? E a gente vê aí que ainda tem uma gama de regiões, de distribuidoras aí no Brasil, que ainda estão acima dos 80 centavos, ou seja, são bem interessantes para se trabalhar desenvolvimento de projetos de compartilhamento de créditos, tá? Então, né, é uma área mais restrita? Mas a gente ainda tem aí um potencial mercado para se desenvolver, mesmo nas regras novas. Então eu acho que o principal ponto que fica aqui, né, quando a gente olha direito adquirido, GD1, para regras de transição, GD2 e GD3, né, existe sim um impacto na tarifa compensável? Sim, existe, ele dependendo do caso, até significativo. Mas a questão de isenção tributária do PIS e COFINS e ICMS são pontos adicionais que corroboram, né, contribuem muito para trazer uma tarifa compensável às vezes mais elevada ou não, né, jogar a tarifa compensável de fato lá para baixo, como a gente viu aqui no caso de alto consumo remoto superior a 1 mega, tá? Então é bem importante para os novos projetos que estão se desenvolvendo que se olhe com muita cautela
de fato qual que é a potência do projeto que vai estar fazendo, produzindo excedente, compartilhando excedente, qual que é o modelo regulatório que eu me enquadro, se é autoconsumo remoto ou compartilhada, se é compartilhada, estar atento para não ter ninguém recebendo mais de 25% desse excedente, né, da lista de rateio, para não se enquadrar como GD3, e ainda está olhando os estados que possuem algum tipo de benefício, né, para o ICMS, porque a gente sabe que vai, no final das contas, isso vai impactar lá na tarifa compensável, né, de engordar um pouquinho mais a tarifa compensável. Então, para quem está hoje, né, fala, poxa, não consegui desenvolver nenhum tipo de projeto na GD1, né, então, ou seja, acabou para mim, não tem mais nada para fazer? Não. Mesmo se tratando de GD2 e em alguns casos até de GD3, dependendo da condição, ela ainda é favorável, né? É uma questão de você entender realmente o perfil do projeto para se desenvolver, a localidade, enfim, precisa se trabalhar um pouco mais a modelagem e a restrição ali de um bom projeto. Então, são menos áreas, né, que vão desenvolver bons projetos, mas ainda assim existem áreas com boa rentabilidade. Então, ou seja, quem olha um horizonte para os próximos anos, né, a gente tem uma regra que vai até o final de 2028 efetivamente, para quem não está no direito adquirido na GD1. Então sim, tem uma certa insegurança de, poxa, como que vai ser depois, 2029 para frente, enfim. Então existe sim essa insegurança, mas por outro lado a gente sabe que ainda tem áreas que trazem um bom retorno de investimento para alguns modelos de projeto. Então se, por exemplo, né, o payback desse projeto ele está ali menor do que 4, 5 anos, é um projeto que ele ainda se paga dentro das condições de regras estabelecidas. Então é sim interessante avaliar esse perfil de empreendimento, por exemplo, onde eu sei que eu vou conseguir fazer toda a amortização desse ativo até o final de 2028, por exemplo. Tá bem? Então, bom, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo da nossa série aí, de tentar elucidar, né, e exemplificar a questão da tarifa compensável, porque ela é uma premissa extremamente importante para a forma como eu vou, no final das contas, conseguir rentabilizar a alocação dos meus ativos, seja em autoconsumo remoto ou na geração compartilhada. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!